Deus que disse não adulterarás, também disse não matarás. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou a lei de Deus e é culpado diante dele. Vocês serão julgados pela lei da liberdade em relação ao que vocês falam e como agem, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Feche os olhos por um instante. Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Fale conosco, Deus amado, é o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Deus, irmãos, já deu para perceber que a coisa vai estreitar aqui para a gente hoje. Eu digo que vai estreitar para a gente porque eu vou ouvir também. Amém? Nós estamos percebendo que o Brasil está se parecendo muito com aquelas nações que já foram potências evangélicas, mas que agora são verdadeiros museus da história cristã. Alguns países hoje são o que nós podemos chamar de cemitérios de igrejas. E eu acabei de voltar da América, fui pregar no Congresso de Missões ali, e lamento ter que dizer isso aos irmãos. Testemunhei que os Estados Unidos também está se tornando essa nação cemitério de igrejas. E como eu já falei, o Brasil tem se assemelhado muito a essas nações. O evangelho neste país não é mais aquele de alguns anos atrás. A impureza espiritual tomou conta de praticamente todas as nossas cidades e todas as nossas igrejas. Dificilmente você encontra uma igreja que as pessoas realmente conheçam a Deus como Ele é e o respeitem como Ele merece ser respeitado e sirvam a Ele como Ele deve ser servido. Na grande maioria das igrejas as pessoas acreditam que Deus é um grande mordomo que existe para servir os nossos caprichos e atender às nossas necessidades. Há quem tente popularizar a ideia de que Deus existe para nos fazer felizes ou felizes, independente de que tipo de vida vivamos diante dele. E quando ouvimos uma palavra dessa e nos confrontamos diante do que a Bíblia diz acerca de Deus, nós percebemos que tem alguma coisa errada. Ou alguém não traduziu a Bíblia como ela deveria ser traduzida, ou alguém está se aproveitando de algumas passagens isoladas aqui e ali para construir uma teologia à sua própria maneira. E o pior de tudo, e eu disse no começo que algumas pessoas poderão não gostar do que Deus vai falar conosco hoje aqui, o pior de tudo é que estamos entrando naquele período profético em que a Bíblia disse que haveria tempos em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, as pessoas ajuntariam ao seu redor doutores que lhe ensinassem coisas segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências são paixões, são desejos que a minha carne possui. Então, o que a Bíblia diz é que haveria um tempo em que as pessoas procurariam doutores, ensinadores, mestres, que me dissessem coisas que a minha carne já queria ouvir, que era do interesse da minha carne ouvir aquelas coisas. A Bíblia diz: as pessoas amontoarão ao seu redor esse tipo de doutor. Então estamos também nesse tempo. Então a dificuldade hoje
é que, primeiro, você pregar uma mensagem que revele Deus como Ele é, você já entra na contramão. É a correnteza gigantesca puxando tudo para um lado e você com um pequeno barco tentando remar para o outro. Então a primeira dificuldade é essa, você já entra na contramão. E todo mundo que entra na contramão fica com aquela cara de quem está errado. Fica com aquela impressão de que ele não conhece o caminho. Criatura, está todo mundo indo para lá. O que é que você está fazendo vindo para cá? Ele já fica com aquela sensação de que está errado. Eu lembro um dia no quartel que o tenente começou com a gente, frente para a direita, frente para a esquerda, frente para a retaguarda, frente para frente. Ele começou a gritar e a gente para um lado para o outro, pulando que nem um maluco. Daqui a pouco ele disse frente para frente. Quando ele disse frente para frente, a gente fez assim, ó, e ninguém saiu do lugar. Só um amigo meu que deu um giro e caiu de frente de novo. Foi o único que acertou. Mas todo mundo riu da cara dele, porque ele foi o único que fez o certo. É mais ou menos isso que está acontecendo quando alguém insiste em pregar a verdade, em apresentar Deus como Ele é. Ele é como aquele meu amigo que girou sozinho. Ele é o único que acertou, mas todo mundo pensa que ele está errado. Ele é o único que acertou, mas ele virou chacota na boca dos outros. Ele é o único que acertou, mas vão zombar dele, porque ele parece que é maluco. Então essa é a impressão que nós temos quando alguém está remando contra a correnteza. A outra dificuldade que existe em cima disso está em cima da própria questão profética. Estamos num tempo em que as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Estamos num tempo que ninguém quer ser questionado, nem aborrecido, nem contrariado com nada. Se você ousa chamar a atenção de alguém e chamar essa pessoa à responsabilidade dentro da palavra, é muito fácil que essa pessoa olhe na sua cara e diga sim, e o que é que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver com a minha vida? Você paga as minhas contas? Então quando a gente pensa numa resposta dessa, na possibilidade de ouvir uma resposta dessa, a gente já perde as forças de contrariar as pessoas. Eu estava na América e uma irmã nos recebeu lá num almoço em sua casa, e naquele dia tinha uma outra irmã hospedada na casa dela, porque estava num tratamento, fez uma cirurgia e estava de resguardo na casa dessa irmã. E ela resolveu tocar num assunto comigo. Ela pediu a minha opinião. Qual é o caso daquela irmã? Eu vou contar aqui, não vou dizer o nome dela. Ela congrega numa igreja americana e o líder da sua igreja instruiu, orientou essa mulher a se relacionar com um outro homem. O problema é que esse outro homem está de casamento marcado com outra mulher. Qual é o problema? Qual é a história? É que ele é brasileiro e essa outra mulher é americana. Para ele conseguir o documento e se legalizar nos Estados Unidos, uma das possibilidades é casar com uma americana. Então ele pagou um dinheiro a ela, marcou o casamento com ela, vai casar com ela, vai passar um tempo fingindo que é casado com ela, mas enquanto isso está namorando com uma outra brasileira. Aí o pastor, Jesus, não era para dizer que era pastor. O pastor disse para aquela mulher: vai namorando com ele, porque daqui a 1 ou 2 anos ele consegue esse documento. Depois que ele consumir o documento, ele se divorcia da americana e aí fica com você, e você também consegue o documento. Ela me contou essa história toda e eu comecei a remoer por dentro. Eu falei: Jesus, eu estou na casa da mulher, eu não posso contrariar ela. Tenha misericórdia. O que o senhor acha, pastor? Eu falei: irmão, você não quer me ouvir. Você não vai querer saber o que eu tenho para lhe dizer. Aí ela ficou meio sem jeito assim. Eu disse: se você aceitar que eu lhe contrarie dentro da sua casa, você diga de novo que quer ouvir minha opinião. Se não quiser, a gente continua almoçando
e sorrindo nessa mesa, não tem problema nenhum. Ela disse, não, o senhor pode falar. Eu disse, minha irmã, Deus não santifica o pecado. Não existe jeito certo de se fazer coisa errada. Oh glória! Você não pode construir uma história nesse país em cima de um pecado tão grotesco. Se você quer a bênção de Deus, entre nos princípios de Deus. Se você quer o favor de Deus, obedeça o que a palavra dele ensina. Abandone a mentira da sua vida e Deus vai mudar a sua história. Glória. Mas eu tive que pensar 10 vezes antes de responder, porque as pessoas não querem ser contrariadas hoje. Ela podia olhar para mim e dizer assim, olha, quer saber de uma coisa? O senhor não vai almoçar mais, pode ir embora. E eu ia ficar com fome, como é que eu ia ficar com fome? Então, é difícil porque você está remando contra a maré, e é difícil porque as pessoas não suportam mais. Não suportam. Quer ver um negócio? Poste um negócio no Facebook, aliás, deixa alguém postar alguma coisa no Face, vai lá e diga assim, não gostei, só escreve isso. Só chega no Face da pessoa e diz assim, acho que agora você falou uma coisa que não tem nada a ver. Critica uma postagem dela, uma simples postagem dela no Face, para você ver o leão que vai sair de dentro daquela pessoa. Vira uma briga terrível, entra um, entra outro. Daqui a pouco são 500 comentários. Aquele um time de um lado, outro do outro. Você não tem direito de falar isso contra ele. É uma briga terrível, porque ninguém pode censurar o comportamento de mais ninguém hoje. Ninguém pode censurar. Só que o problema é que se nós não censurarmos, se nós não nos posicionarmos, se nós não gritarmos a plenos pulmões, dizendo que o reino de Deus está próximo, essa multidão de pessoas vai descer ladeira abaixo em direção ao inferno, e o sangue delas vai ser cobrado das nossas mãos. E eu não quero ver esse país afundado na prostituição, na idolatria, no homossexualismo, nem tampouco no satanismo, porque o sangue de Jesus tem poder e há de nos usar para salgar essa terra. As pessoas costumam se desculpar. E aqui está o terceiro problema, e eu vou entrar no texto que lemos. As pessoas não querem ser contrariadas porque já possuem uma resposta para tudo. E em geral a resposta que tem é essa: você é mais santo do que eu. Em geral a resposta está em cima dessa questão. Por acaso existe alguém perfeito? Esse é o problema das pessoas. Você não pode criticar, porque ela vai dizer, tá, tudo bem, eu estou errando nisso aqui, mas eu também tenho as minhas virtudes. Quem é você para me criticar, para me chamar à responsabilidade? Você se acha anjo? Esse é o problema. Só porque as pessoas possuem uma coleção de virtudes, não querem ser corrigidas dentro dos pontos fracos que têm. E agora eu quero que você imagine comigo uma corrente de 1000 elos. 1000 elos, uma corrente enorme de 1000 elos. Todos eles perfeitos, bem forjados. Cada elo desse significa uma virtude na vida da pessoa. Mas lá no meio daquela corrente de 1000 elos tem um elo podre. Você já entendeu onde Deus quer chegar? Tem um elo podre naquela corrente de 1000 elos. Eu me pergunto, dá para confiar nessa corrente? Você tentaria levantar a TV da sua casa com essa corrente? Não. Por quê? Porque há um elo podre nela. Você pode não ser reconhecido por suas virtudes, por suas capacidades. Pode não ser reconhecido pelas coisas boas que faz, mas com certeza será penalizado pelas fraquezas que tem.
Se ele tinha esse defeito terrível na vida dele, não foi beneficiado pelas virtudes que tinha, mas foi punido pela fraqueza que deixou possuir. Esse é o problema. E é desse assunto que Tiago está falando. Tiago está dizendo, com outras palavras, que se você ainda mantém na sua vida um elo fraco no seu caráter, você está condenado a fracassar. É isso que Tiago está dizendo. Quem tropeça num único item da lei se compromete diante de toda a lei. E quando se fala de caráter, de comportamento cristão, se fala de alicerce, base. É aquilo que segura as paredes de um prédio. Pode ter a parede mais bonita, pode ter estrutura de mármore, a porta pode ter de ser de vidro, pode estar climatizada, pode ter cadeiras acolchoadas, pode ser de ouro puro, mas se o alicerce é de material ruim, o prédio inteiro um dia vai vir abaixo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu quero que você seja mais do que vencedor, para a glória de Deus Pai. E não existem mais que vencedores entre aqueles que ainda possuem o que os pregadores pentecostais costumam chamar de pecados de estimação. Não existem. Não existem mais do que vencedores entre aqueles que mantêm nas suas vidas pecados de estimação. Não existem. Aí a pessoa quer colocar sobre os ombros de Deus a responsabilidade de fazer dela uma pessoa vitoriosa. Cuida do meu futuro, Senhor, muda a minha vida. Aí, como já bem anunciar aqui, Deus cuidará da sua vida se você acertar o seu presente. Oh, glória! Deus não pode fazer nada com o seu futuro enquanto você não alterar o seu presente. Oh, glória! O seu futuro, o seu presente é o profeta do seu futuro. Aleluia! O seu comportamento hoje profetiza a sua colheita de amanhã. Agora, como você conduz a sua vida agora, profetiza como ela vai ser no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem assistiu aquele filme, já é antigo. O nome do filme é De Volta para o Futuro. Deixa eu ver aí. Quem já viu esse filme? Quase todo mundo. Então deixa eu explicar. Naquele filme, o Macaulay, Macaulay Culkin, fiquei 20 anos nos Estados Unidos e não aprendi quase nada. É o nome dele real, né? Michael J. Fox. Essa irmã assistiu umas 4 vezes. Michael J. Fox, esse camarada aí. Ele voltou ao passado, e lá no passado, ele interferiu em alguns episódios, em alguns eventos. Ele brigou com um cara que humilhava o pai dele. Então, quando ele muda o passado dele, ele de repente olha para a foto e a fotografia dele começa a alterar. A fotografia dele vai mudando à medida que ele interfere nos eventos do passado. Olha, é só puxar a régua para agora. Se mexer lá atrás interfere no que eu vivo hoje, mexer no hoje interfere no que eu vou viver amanhã. Glória! Você é testemunha, ninguém é maior testemunha do que você. Você é testemunha que o que você está passando agora é consequência do que você viveu ontem. Você que sabe se quer continuar vivendo uma vida de miséria amanhã. Basta continuar suprindo, mantendo esse pecado escondido dentro de você, que amanhã a sua vida vai estar pior do que está agora. Mas se em contrapartida, se hoje você buscar a graça, a misericórdia de Deus e lançar fora todo erro, Deus vai ajeitar o seu futuro lá na frente
hoje, e bons ventos lhe esperam amanhã. Quem crê nessa palavra, levanta a mão aí, dê um brado de glória. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. O apelo que eu quero que você me ajude a fazer para quem está aí do seu lado é esse. Diga para ele: não deixe elos fracos em seu caráter. Fala para ele aí: não deixe elos fracos em seu caráter. Oh glória, o seu caráter vai profetizar o seu futuro. Levante a mão comigo aí. Abra a boca e dê um brado de glória. Não deixe elos fracos no seu caráter. Abra a boca e glorifica a Deus aí. Eita glória, eu sinto a glória de Deus. Abra a boca, adore o nome do Senhor. Pastor, por que eu não posso deixar pelo menos um só? Só para não pensar que virei anjo. Por que eu não posso deixar um só? Porque é em cima desse um que Satanás vai agir. A Bíblia diz que o próprio Tiago diz isso. O diabo, nosso adversário, anda onde? Ao derredor, fazendo o quê? Buscando a quem possa tragar. Com outras palavras, o diabo está procurando uma brecha, um espaço por onde ele possa entrar. É verdade. Ele está procurando, investiga, pastor, sonda, vai sondando, faz algumas experiências aqui, outra ali, para ver se a gente cede. Quando ele descobrir que tem uma fraqueza, é nessa fraqueza que ele vai fazer o esforço dele. É verdade, Deus. Observe que ele ficou 40 dias assistindo Jesus no deserto. Quando ele sentiu que Jesus estava com fome, ele apareceu. Em cima da necessidade de se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E obedece à proposta de Satanás. Então observe que ele sempre procura o melhor momento e a melhor oportunidade. Ele está te sondando, está sondando seus e-mails. Ele senta do seu lado para assistir o que você vê na internet. Ele já capturou o seu IP para saber onde você navega. Que tipo de site costuma puxar e atrair a sua atenção? Ele tem a sua ficha inteira lá embaixo. Ele tem a sua ficha inteira. E quando ele sentir que vai chegar o momento, ele vai fazer um esforço naquele elo fraco e romper a corrente inteira. É assim que Satanás trabalha. Quando eu estava na academia militar, nos ensinaram uma manobra de guerra chamada abertura de brecha. Qual o nome que eu disse? Essa aí, abertura de brecha. O que é isso? Um exército está de frente para o outro e os observadores começam a tentar encontrar pontos fracos na estrutura defensiva do outro exército. E vai avaliando. Ali está muito forte, ali tem muita metralhadora, ali tem morteiro, ali está cheio de campo minado. A gente começa a avaliar. De repente, observa que em determinado ponto a coisa não está tão fortalecida assim. O que é que a gente faz? Concentra o nosso ataque naquele ponto, naquele lugar. A gente concentra o nosso esforço. Quando uma brecha é aberta, sabe o que acontece? A gente entra com todo o nosso efetivo por aquela brecha e ataca o inimigo pelas costas. Você acha que Satanás também não sabe fazer isso? Sabe. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. É por isso que você não pode admitir elos fracos em seu caráter, elos fracos na sua espiritualidade, elos fracos no seu compromisso com a igreja. Eu sou frequente na casa do Senhor, mas sou infiel no dízimo. Ele vai te pegar na sua infidelidade. Eu sou fiel no dízimo, mas não sou fiel à minha esposa. Ele vai pegar você no seu adultério. Eu sou fiel à minha esposa, mas sou espancador dos meus filhos. Ele vai pegar você na sua violência. Eu não sou espancador dos meus filhos, mas de vez em quando eu tomo uma cachaçinha no bar. Ele vai te pegar no seu vício. Por quê? Porque o Satanás vai aproveitar a brecha que você tem dado e vai acabar com a sua vida. Mas se hoje você atendeu o que diz o profeta Jeremias, levantai mãos santas ao Senhor, oh glória, corrige ânimo nobre, purificai o vosso
Satanás vai acabar com a sua vida e roubar a sua vitória. É em cima desse elo fraco. Vamos lá no Éden. Era para Adão proteger a sua esposa. Era para sua esposa estar ao lado. Era para Eva estar ao lado de Adão. Satanás pegou ela sozinha. Foi ali que ele viu a brecha. Deus falou com Adão. Adão não soube transmitir a mensagem para Eva. Deus disse: não coma daquele fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. Adão entendeu perfeitamente. Mas quando ele olhou para a mulher, disse: se mulher não costuma entender as coisas direito, então vou falar com as minhas palavras. Estou falando de Adão, gente. Foi por isso que ele errou. Se mulher não entende as coisas direito, eu vou usar as minhas palavras. Foi aí que ele se esborrachou. Ele disse assim: mulher, não come, nem toca, nem olha para aquela árvore. Ele acrescentou fardos que não... Ela nunca olhou. De repente Satanás disse assim: você não pode. Quando ela olhou, ela viu que era agradável. Foi em cima daquela brecha que Satanás entrou. E se ele perceber elos fracos no seu caráter, é em cima desses elos que ele vai fazer esforço para te arrebentar. Que o sangue de Cristo cubra a sua vida essa noite. Amém. E a minha também, em nome de Jesus. Glória. Você diz assim: pastor, mas quando eu vou conseguir, pelo amor de Deus, transformar a minha vida a ponto de não ter uma única área da minha vida que não seja frágil? Quando, pelo amor de Deus, eu vou alcançar isso para a minha vida? Eu tenho uma resposta para lhe dar em cima disso, que passa por 2 estágios. O primeiro estágio dessa resposta é: a Bíblia diz: conhecereis a verdade, compreende, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quer fracassar? Se afaste desse livro. Quer se afastar? Troque esse livro pela internet. Troque ele pela televisão. Troque ele pelas distrações do mundo moderno. Quando você menos perceber, você estará destruído, porque não conhece mais a verdade. Glória. Mas quer triunfar, quer ser vitorioso mesmo? Se aproxime desse livro. Glória. Esse livro vai tirar suas vestes, vai mostrar as suas mazelas, vai dizer onde estão as suas lepras, mas vai aplicar o bálsamo de Gileade, vai lhe curar, vai lhe sarar, vai transformar você numa nova criatura, num homem santo, numa mulher santa para Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado em cada passagem que você descobrir nesse livro. Quem crê nisso, dá um brado de glória aí. É esse livro que vai transformar a sua vida. O jovem perguntou para Deus: Glória a Deus. como purificará o mancebo o seu caminho? Como? Como é que eu posso ser um jovem santo num tempo como esse? Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Para investigar, observando o seu caráter. Aleluia. Nem todo mundo quer dar glória. Aleluia. Use esse livro para investigar o seu caráter. Porque não há cura enquanto o médico não descobre onde está a doença. Primeira coisa que o médico faz quando você chega lá: te examinar. Se ele te passa um remédio sem te examinar, você desconfia. Tem alguma coisa errada nesse camarada. Olhou para minha cara e me deu o remédio. O que é isso? Você confia quando ele diz assim: faça esse exame, aquele. Aí você diz assim: agora eu sei o que ele está fazendo. Porque ele te examinou. Glória. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28: examine-se, pois, o homem a vida do seu irmão e fale dele no Face. Ah, não é assim não. Então me ajude. Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Oh, glória. O salmista disse assim: sonda-me, ó Deus. Ah, meu Deus. E me conhece. Esquadrinha o meu deitar e o meu levantar. Ele não tinha medo de se esconder de Deus. Ele
disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas eternas. Glória! O pastor Eliseu costuma contar uma história que aconteceu lá por Minas, Brasília, não me lembro agora, mas uma igreja onde ele já pastoreou, de um cidadão que a esposa não era crente e ela atribulava ele, ia para baile, ia para balada e deixava o marido em casa, para provocar ele, para ele desistir de ser crente, mas ele fiel a Deus. Ele dava aula na faculdade, e ao tempo em que a esposa atribulava ele em casa, na faculdade, uma das suas alunas o tentava o tempo inteiro. Um dia ele saiu de casa de cabeça quente. Quando chegou na faculdade, a moça estava bonita, cheirosa e toda encantadora para ele. Aí ele, irado, falou assim: é hoje que eu vou dar o troco naquela mulher. E ele aceitou o convite da moça. Ele foi com ela para o motel. Mas quando chegou perto do motel, ele falou assim: peraí, o irmão fulano trabalha aqui, ele não pode me ver, vamos para outro lugar. Aí foi para outro lugar. Quando chegou na rua onde ela queria, falou assim: aqui tem uma amiga minha, ela vai liberar a casa para a gente. Quando ele entrou na rua, falou: não, aqui tem um irmão que mora nessa rua, ele não pode me ver. Falou: meu Deus, e a gente vai para onde? Falou: não sei, aqui não pode. Aí ela saiu dali e falou: já sei para onde a gente vai. Disse que meteu ele dentro do mato, que nem antigamente, meteu para dentro do mato, que tinha uma jaqueira que a folha quase tocava no chão. Ela se embrenhou com ele por baixo da jaqueira. Quando estava com ele embaixo da jaqueira, falou: pronto, aqui ninguém vai ver a gente, só Deus vê a gente aqui. Eu falei: então vamos embora. Vamos embora, porque era ele que eu não queria que visse. Eu não queria que ele me visse aqui. Vamos embora. Glória. Então a cura começa quando o médico diz: aí está a doença. Aleluia. Quando o médico diz: há um espírito de mentira na sua boca, você não consegue falar uma verdade inteira, há um vício de mentira na sua vida. É a palavra, oh glória, é a Bíblia lhe contrariando. Você tem os olhos prostituídos, não pode ver uma mulher balançando a saia na sua frente que os seus olhos já se grudam nela. Faz uma aliança com seus olhos diante de mim, diz o Senhor, e eu vou te honrar. Glória. Há um espírito de soberba na sua vida. Você gosta de ser aplaudido, você quer ser sempre o melhor. Você não conhece o que a Bíblia diz: cada um de vós tenha o outro como superior a si mesmo. Você se sente melhor que todo mundo, se sente o próprio rei da cocada preta, se converte, desce do cavalo, te humilha na potente mão de Deus, e ele vai te exaltar. Então a Bíblia nos confronta. E se eu quero vitória, se eu quero ver o meu futuro transformado, preciso trabalhar o meu caráter agora. Preciso afastar essas coisas da minha vida. Oh glória. Porque quando eu afastar essas coisas da minha vida, a fotografia do futuro, oh glória, porque já tem um quadro sendo pintado lá na frente. Aí tem um quadro de maldição, a tempestade afogando o seu barco. Aí você dobra o joelho diante de Deus, confessa o teu pecado. Aí o Senhor diz: joga esse fora, me dá outra tela. Oh glória. Aí ele começa a preparar um mar de bonança, um vento soprando por trás das velas. Oh glória, tempo de crescimento, tempo de prosperidade. Aleluia. Mas de repente você esquece o que o pastor Wagner ensina aqui todo dia e resolve andar do seu jeito, próprio jeito. Aí aquele quadro bonito é jogado fora e Deus começa a pintar um diferente. Glória. Por quê? Porque o profeta do seu futuro é o seu caráter do presente. Para a gente terminar e concluir aqui, Tiago disse no texto, no verso 10: a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, sabe o que ela se torna? Culpada.
como se tivesse transgredido toda a lei. Isso nos faz iguais. Isso nos coloca debaixo de um mesmo telhado. E é exatamente o que Paulo disse: Deus, para mostrar a glória da sua graça, encerrou a todos debaixo do pecado. Eu estava ouvindo uma mensagem de John Piper hoje, um pregador americano, um homem de Deus, e na entrevista perguntaram para ele assim: o que é que o senhor tem a dizer sobre aquelas passagens do Antigo Testamento em que Deus mandava matar todo mundo, até mulheres e crianças? Aí ele falou assim: primeiro, oh glória, Deus tem direito de matar quem Ele quiser, a hora que Ele bem entender e do jeito que Ele bem pensar. Aleluia. Porque Ele é o dono da vida. Se Ele quiser tirar alguém com 2 semanas e outra pessoa com 92 anos, ninguém tem nada a ver com isso. Se Ele quiser matar com um câncer, com a bala perdida ou com um acidente de carro, ninguém tem nada a ver com isso. Porque Ele é dono de todas as almas. Aleluia. Glória, Ele é o Criador, Ele é Senhor de tudo. Não está gostando, então se desligue dele, porque Ele é o Senhor de toda a terra e ninguém pode questionar a vontade de Deus. Deus não comete injustiça quando um morre e quando o outro morre. Não comete injustiça. Afinal de contas, todos nascem para morrer mesmo. Se vai antes ou vai depois, isso é problema de Deus. E ninguém tem nada a ver com isso. Glória. Se Ele quiser dar um infarto no pastor Jean aqui no púlpito, Ele vai continuar sendo Deus. Você vai se escandalizar, vai pensar que eu estou em pecado, mas Ele é Deus. Oh glória. Vai continuar sendo Deus. Se acontecer uma desgraça daqui até a sua casa, Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo nas mãos. Se Ele quiser levar você agora, ou levar você daqui a 10 anos, isso é problema dEle. É direito dEle, é prerrogativa dEle. Eu só espero que na hora que Ele decidir, você esteja preparado. Oh glória, então me ajuda a pregar, porque não está fácil. Diga para esse crente aí: tira logo esse elo podre da sua vida antes que ele queira desligá-la. Oh glória, me ajuda, meu irmão. Tira logo esse elo podre da sua vida antes que ele queira desligar. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, dê um brado de glória. Ele tem todo o direito de tirar a vida a hora que ele decidir. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A gente tem pena de criancinha, a gente tem pena de gente que sofre um acidente. Ah, meu Deus, era tão bonzinho. A gente costuma se condoer de uns e dar graças a Deus por outros. Essa é a realidade. Né? Tinha uma irmã que, quando a mãe dela faleceu, ela disse: ai, pastor, graças a Deus o Senhor levou. Você pode até se assustar, mas quem via a história daquela irmã entende que ela precisava que Deus precisasse com ele, porque a mãe dela ficou esclerosada e quase todo culto a velha tirava a roupa, ficava pelada na igreja. Mas mãe, o sangue de Jesus tem poder. Aí tadinha, ia cobrir a irmã. Então estava difícil, e era pior que ela queria ir para a igreja, não tinha jeito, saía nua pelo meio da rua. Então estava numa situação difícil. Falou: pastor, graças a Deus que o Senhor levou. Então a gente tem pena de uns e glorifica a Deus por outros. Quando vai cedo a gente chora, quando vai tarde a gente lamenta, porque a gente está dentro da régua do tempo. Pense numa régua, uma régua do tempo, de 1 a 30 ali, uma régua do tempo. Você está dentro da régua? Não. Uma régua de plástico, você não está dentro da régua. Então colocar a régua aqui, para você não faz diferença. Colocar ela aqui é a mesma coisa. Você é maior que a régua. Colocar aqui também não muda nada. Você é maior que a régua. O tempo só serve para a gente. Deus está por fora do tempo.
Se ele levar hoje, ou levar daqui a 20 anos, para ele é o mesmo dia. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. Oh, glória! Então ele pode fazer a hora que ele bem entender. Agora coloque nesse pacote a culpa dos nossos pecados. A raiva que a gente faz em Deus todo dia. Se ele fosse que nem a gente, já tinha matado todo mundo aqui dentro. Caía o teto agora e não ficava um vivo. Mas ele não é como a gente. Ele fez promessa a algumas pessoas aqui. E enquanto essas promessas não forem atendidas, o glória, o teto não cai na cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu acho bom você não ficar provocando a ira de Deus. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Amém. O mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não matarás. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério,